Agora a gente vai falar de outra parte do encéfalo, que é o tronco encefálico. O tronco encefálico, pessoal, se localiza logo abaixo do cérebro, como se fosse o tronco de uma árvore, que vocês estão vendo aí na imagem. E ele é dividido em três partes. A parte mais superior, que é chamada de mesencéfalo, uma parte intermediária, chamada de ponte, e uma parte mais inferior, chamada de bulbo. E a gente vai fazer uma descrição sobre cada um. Começando pelo mesencéfalo. O mesencéfalo é a menor parte do tronco encefálico. Se localiza entre a ponte e o diencéfalo. No centro do mesencéfalo está o aqueduto cerebral, um canal estreito que se conecta com o terceiro ventrículo. Apesar da sua estrutura simples, o mesencéfalo desempenha importantes funções sensoriais e motoras, como coordenação do funcionamento motor voluntário, tônus muscular, postura do corpo, locomoção, além de ser uma importante estação retransmissora da informação auditiva, controlar as pupilas, ser responsável pela motricidade de cada parte do corpo, entre outros. Como são inúmeras as fibras que percorrem o mesencéfalo, qualquer lesão aí causa paralisias que se manifestam do lado oposto da lesão. Ele também está relacionado com os órgãos da visão e da audição. Por isso, qualquer lesão nessa área pode causar, por exemplo, a perda da capacidade de mover os olhos para cima e para baixo de modo voluntário ou reflexo, que não é o caso desse cachorrinho que está podendo, felizmente, mostrar aí, demonstrar todo o seu ranço. O mesencéfalo é uma das partes mais coloridas do encéfalo, porque tem uma substância negra e um núcleo rubro, ou vermelho. A substância negra é um núcleo compacto formado por neurônios que contém melanina. E uma característica importante da maioria desses neurônios é que eles utilizam a dopamina como neurotransmissor, portanto, são neurônios dopaminérgicos. Degenerações dos neurônios dopaminérgicos, gente, causam diminuição da dopamina, provocando graves perturbações motoras que caracterizam, por exemplo, a síndrome de Parkinson, que todo mundo deve conhecer. O mal de Parkinson, gente, ou síndrome de Parkinson, é uma doença degenerativa, crônica e progressiva que acomete geralmente pessoas mais velhas, né, a partir de 60 anos de idade. Mas o que acontece? Ocorre pela perda de neurônios dessa substância negra aí do mesencéfalo, responsáveis por sintetizar a dopamina, cuja diminuição provoca sintomas principalmente motores, mas também pode causar outros sintomas, como depressão, alteração no sono, diminuição da memória e distúrbios do sistema nervoso autônomo. Os sinais motores se manifestam por tremor, rigidez muscular, distúrbios do equilíbrio, da marcha, entre outros, e a causa dessa síndrome ainda é desconhecida. Outra parte do tronco encefálico é o mielencéfalo, que compreende a medula oblonga ou bulbo, que envolve a parte caudal do quarto ventrículo e o céu medular, e se prolonga para dentro da coluna vertebral, formando então, gente, a medula espinhal, que vamos falar logo mais. Mas quais são as funções desse mielencéfalo, gente? Ou medula oblonga ou bulbo, como queiram chamar? Ele coordena a respiração e a circulação, juntamente com os centros superiores do córtex. Além disso, os núcleos para vários reflexos ficam situados nessa medula oblonga, como, por exemplo, para a proteção do olho, como reflexo palpebral, secreção lacrimal, do trato respiratório superior, como espirro e tosse, a ingestão de alimento, como a amamentação, deglutição, todos eles se situam na medula oblonga. No caso desse vídeo aí, o reflexo de deglutição desse cachorrinho não está alterado, viu? Não é nenhum problema no mielencéfalo. Ele não engoliu porque estava disfarçando que não tinha pegado os 2 ovos cozidos, o safado. E para finalizar o tronco encefálico, falta a gente falar da ponte. A ponte é uma estrutura que fica bem no meio do tronco encefálico, entre o mesencéfalo e o bulbo. Mas por que eu deixei para falar agora no final, se ele está ali no meio? É porque ele divide com o cerebelo o metencéfalo, que a gente vai falar da ponte então agora, e logo em seguida eu vou falar do cerebelo. A ponte, então, gente, consiste em uma parte ventral e outra dorsal, sendo que essa última, né, a parte dorsal, recebe a denominação de tegmento da ponte. O nervo trigêmeo, que é o quinto nervo craniano, emerge na face lateral da ponte e seu núcleo motor se localiza no interior da ponte.
Vários outros núcleos se situam na ponte e são responsáveis pelo controle das funções motoras do corpo. A ponte também possui uma grande quantidade de tratos nervosos ascendentes e descendentes, que se direcionam para o cerebelo na forma do pedúnculo cerebelar médio. Logo atrás do tronco encefálico está o cerebelo. A palavra cerebelo, gente, significa pequeno cérebro. O cerebelo se localiza acima do quarto ventrículo. Sua aparência pode ser considerada globular e sua superfície apresenta várias fissuras que vão dividindo a substância cinzenta em vários pedacinhos, em vários lóbulos, que depois vão formar as folhas cerebelares, que são unidades ainda menores. No cerebelo, grande parte da substância cinzenta forma o córtex e envolve a substância branca ou medula. A substância branca, por sua vez, emerge dos pedúnculos e se irradia pelos vários lóbulos, assemelhando-se a uma árvore. Devido a essa aparência, a gente se refere a ela como a árvore da vida. As funções do cerebelo se referem ao equilíbrio e à coordenação dos músculos esqueléticos com relação à postura e à locomoção. Déficit na função cerebelar resultam em ataxia cerebelar, aparente clinicamente como perda de equilíbrio e de coordenação, que certamente não é o caso dessa cachorrinha aí. Reparem só, gente, ela não anda, ela desfila.